Olá, galera. Vamos acompanhar com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que ainda sem Hugo e Garro deve ter quase força máxima para o duelo deste sábado em Itaquera contra o Vasco, às 18h30 na Neoquímica Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar as últimas informações e a provável escalação do Timão. Ele, Alexander Sylvester Stallone, ele tá na sede do Corinthians, porque amanhã tem Timão em campo, né, Silver? Como é que tá por aí? Quem deve ser escalado contra o Vasco? Tudo bem aí, Michele? Estou acompanhando o programa, conversando com os sócios aqui do Corinthians. Estamos debaixo da marquise, porque chegou a frente fria, tá chovendo para os lados do Tatuapé. E a recepção aqui dos corintianos na sede social do Timão sempre muito calorosa com a gente. Estava conversando com o Fernando Wanner, que é historiador aqui, a respeito também da formação do torcedor de São Paulo ao longo da história, que é o tema do meu TCC. A transformação socioeconômica, política, etc e tal, da torcida do São Paulo desde os anos 30 até agora. Mas o tema de agora é Corinthians, que joga contra o Vasco da Gama amanhã. Curiosidade que o Vasco tem um técnico que já foi campeão pelo Corinthians, que é o Fábio Carille. Reencontro de Carille com o Ramon Dias, que foi técnico do Vasco em 2023 e que vai mexer no time, ao que tudo indica, para o jogo de amanhã contra o Vascão na Neoquímica Arena, 18h30. Estaremos nessa. De novo, mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, indo já para o 31º jogo consecutivo dentro da Casa do Timão, com públicos superiores a 40 mil pessoas, mais um recorde da incrível fiel torcida. E novidades porque o Corinthians continua sem o Hugo Souza, goleiro, machucado, tentando acelerar o processo de recuperação de uma lesão muscular no departamento médico, mas ainda não dá para ele. O Garro está em Madrid, retornando nesse final de semana. Rodrigo Garro tentando curar a tendinite patelar com um especialista espanhol, que inclusive ajudou na recuperação do Memphis Depay num passado não tão distante assim, quando o Memphis jogava na Europa e teve um problema similar ao do Rodrigo Garro. Esses dois estão fora. O Angileri deve ser a novidade na lateral esquerda, recuperado de dores musculares, e o Coronado pode pintar na criação no meio campo para fazer a função do Rodrigo Garro, talvez não com a mesma capacidade técnica, mas pelo menos para o Ramon Dias poder manter o esquema 4-4-2 com Losango no meio campo. É o esquema que melhor funciona nesse Corinthians da família Dias. Então eu preparei junto com a produção um campinho aí para especular essa escalação, um possível / provável Corinthians para encarar o Vasco amanhã pelo Campeonato Brasileiro, depois de perder em casa na Sul-Americana para o Huracan, com Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita. A dupla de zaga, vou cravar aqui os titulares: Gustavo Henrique e Félix Torres, mas o André Ramalho tá correndo por fora, podendo abocanhar uma vaguinha no meio de zaga. Angileri de volta à lateral esquerda, se não der para ele deve jogar o Bidu. Meio campo com Ranielli, Carrilho, Martínez e o Coronado na ponta de cima do Losango do meio campo. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E daqui a pouquinho eu volto direto ao vivo aqui no Parque São Jorge com mais informações do todo-poderoso Timão, Michele. Obrigada, Alex. Ale. Ele é um tipo de Alex. Tá cheio de Alex e Millers aqui no programa. Fala, Alex. O Corinthians tem alguns problemas aí, conforme informou o Alexandre Silvestre. Quero ver o Coronado. Então, acho que o Coronado tem que jogar, embora o Ramon Dias tenha dito, na minha opinião, uma bobagem muito grande na última coletiva, dizendo que o Coronado seria o substituto do Memphis e não do Garro. Mas aí, pelo que o Silvestre falou, ele vai entrar para fazer a função do Garro. Então, o Ramon Dias mudou de ideia em 3 dias. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians é muito Zé favorito. Vai chorar. Não, mas é verdade. Não, mas essa é a verdade, eu até comentar isso, exatamente Coitado, isso. Zé. O Vasco é muito freguês do Corinthians e acredito que o Corinthians vai vencer o Vasco uns 2-0, 3-1 aqui na Neoquímica Arena. Acho que o diretor nem fez palpitômetro. Não, hoje não tem, mas eu acho que vai ser por aí, viu? Palpite informal. Palpite informal. E em relação ao Ramon, ele, desde a época que ele era treinador do Vasco, ele tem muita dificuldade quando ele precisa substituir os jogadores.
Ele faz uma salada, mexe, troca, Verdade. sabe? E não consegue ajeitar o time durante o jogo, faz trocas ruins, coloca jogador que não tem que colocar, tira a cara de posição, coloca em outra. Enfim, ele não tem ele não consegue fazer essa leitura do jogo impressionante ali na hora que ele tem que mudar. Isso é desde que ele treinava o Vasco. Agora, o Coronado, eu tô com o Alex nessa, pelo amor de Deus, ele é substituto do Garro. Lógico, imagina. E se o Garro não puder jogar, não pode jogar, claro, eu colocaria o Coronado também. Não entendo que ele seja substituto do Memphis. Acho que o Romero é muito mais substituto do Memphis do que o Garro, o Coronado com o Garro. E acho que o Coronado, jogando ali, pode fazer um bom papel, especialmente nesse jogo que o Corinthians hoje está num patamar acima do Vasco. Ele volta contra um adversário teoricamente mais fraco e pode desempenhar muito bem seu futebol. No Mesa Redonda a gente vai fazer provavelmente o G4 e o Z4. Depois eu quero que vocês pensem aí, o G4 e o Z4, hein? Desse ano no Brasileirão. Aqui? O Alex você tem que guardar pro Mesa, mas o Zé pode falar aqui, tá? O Zé vai pensando, Zé, o seu G4 e o seu Z4 do Brasileirão. No final G4 ou G6? Não, G4. G6, não é? Ou G4? Não, é G4. Não, G4. G4, você quer G8? Você quer G8 não, agora? sei. A cúpula mundial agora. Agora, o Corinthians. Ai, Corinthians, né? O Corinthians não tem um momento de paz nessa temporada. O Silvestre tá voltando para a conversa aqui, com a sequência do Timão, até um novo clássico contra o Palmeiras. Vai ter outro clássico contra o Palmeiras, é isso, Silver? Exatamente, reencontro de finalistas do Campeonato Paulista 2025. A gente preparou um rápido recorte da agenda de jogos do Coringão nessa semana, de sábado a sábado, com uma Sul-Americana, partida decisiva no meio dos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Então, é o seguinte, amanhã o Vasco da Gama na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Brasileirão, Corinthians no Brasileirão jogando a primeira em casa, Neoquímica com mais de 40 mil pessoas, já falamos da escalação. Aí na terça da semana que vem, o Corinthians vai até a Colômbia encarar o América de Cali, jogo mega importante, porque o Corinthians não pode perder de jeito algum, porque o América ganhou na estreia fora, no Uruguai. Se ganha do Corinthians, abre uma diferença grande, já num tiro curto de fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que só o campeão do grupo vai direto para a fase de oitavas de final da Sula, então o Corinthians tem no mínimo que arrancar um empate fora. Na terça-feira que vem, casa cheia, torcida fanática, América de Cali não é um time bobo. E no sábado seguinte, não amanhã, no outro, mais um derby pelo Brasileirão, primeiro turno, como não vai dar para jogar no Allianz Parque, mando do Palmeiras, o clássico Palmeiras e Corinthians será em Barueri. Esses os 3 próximos jogos do Corinthians na temporada, Michele. Show, Silver! Vamos pôr na tela lá para os meninos comentarem os próximos jogos do Corinthians. Você vê, né? O que uma vitória faz? O Ramon tava balançando no cargo, aí foi só ganhar do Palmeiras, que já respirou, já tá... Né? Olha lá, vai ter Corinthians e... sequência, Corinthians e Vasco amanhã, né? Vocês vão ver tudo sobre esse jogo domingo no Mesa Redonda. Aí depois enfrenta, na terça-feira, o América de Cali, ó, parada dura aí. E depois, pela Sul-Americana, né? E depois tem o Palmeiras já, gente. De novo, já pega o Palmeiras. Só que é em Barueri, né? Então fica um pouco mais neutro o negócio. E aí? Um caminho aí que o Corinthians tem, eu acho que o jogo de amanhã não é tão difícil, desculpa, José Paz, mas é a minha opinião, eu acho que o Corinthians deve ganhar esse jogo aí com uma certa e relativa tranquilidade. 2-0. Por aí, 2-0, eu acho que é por aí, 3-1, imagina alguma coisa nesse sentido. Agora depois a Sul-Americana é aquela coisa, né, do acesso negado, né? Que é difícil. Alex! Não, mas é difícil pro Corinthians. É difícil pro Corinthians jogar. Até o Memphis não joga competição internacional pelo Corinthians. Então. Não sei o que acontece. Escuta buenas noches lá do juiz. Nossa. É verdade. É melhor eles usarem aqueles tampões. Isso. Então, e é fora de casa, né? O Corinthians perdeu em casa o primeiro jogo da Sul-Americana e só se classifica um direto. Então, assim, se quiser compensar ainda, ter alguma chance, tem que ganhar esse jogo. E depois é o Palmeiras que tá com o Corinthians atravessado na goela, né? E aí vai ser parada dura. E a depender desse jogo aí contra o América, o Corinthians pode, se perder
não vai ter somado nenhum ponto na competição, o América já vai a 6, o Huracan pode ir a 6, pode complicar completamente a história do Corinthians na Sul-Americana, uma competição completamente palpável para o Corinthians vencer. Vencer e conseguir já uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu diria que é uma das principais, se não a principal competição para o Corinthians agora. Você não pode, lógico, largar o brasileiro, porque depois time grande quando está lá embaixo é mais complicado. Não, tem a Copa do Brasil, mas a mais palpável de vencer, eu acho que é a Sul-Americana. Os adversários da Copa do Brasil são muito mais difíceis do que da Sul-Americana. Porque você tem os adversários da Libertadores, outros adversários fortes, como por exemplo o Atlético Mineiro, que é um adversário muito bom, muito forte, que não está, por exemplo, disputando com o Corinthians, vai estar disputando a Copa do Brasil com o Corinthians. Então, assim, é a Sul-Americana. É fazer um bom papel no Brasileiro e tentar um título na Sul-Americana. E esse jogo aí pode complicar completamente o caminho do Corinthians nesse sonho de ser campeão da Sul-Americana. Essa partida com o Vasco, eu entendo que é uma partida de retomada de confiança por pegar um adversário fraco e depois, dependendo de como vai chegar nesse jogo do Palmeiras, pode chegar sonhando sim com um bom resultado diante do Palmeiras. Só que é aquilo, passa por esse jogo contra o América que é de suma importância agora nessa caminhada aí. Tem mais São Paulo por aqui? Marina, fechando o noticiário do... O Corinthians fechou nesta sexta-feira a preparação para o duelo deste sábado, às 18h30, contra o Vasco, na Neoquímica Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do calendário corrido e a maratona enfrentada pela equipe no ano, o técnico Ramon Dias usou um vídeo de instruções táticas para orientar o time, pensando no confronto do fim de semana. Em campo, o treinador ensaiou o possível time titular em um jogo coletivo em campo reduzido, ocorrido depois de um trabalho na academia e do aquecimento no gramado. Sem Hugo Souza e Garro, vetados pelo departamento médico, o Corinthians deve ir a campo com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres ou André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli, José Martínez e Carrijo, Romero ou Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. A comissão técnica deve manter a base titular, sem poupar atletas antes da viagem para a Colômbia e o confronto de terça contra o América de Cali, pela Sul-Americana. O Timão ainda trabalha domingo no CT Joaquim Grava e viaja domingo para Cali. A necessidade de uma vitória fora de casa aumentou diante da derrota por 2-1 para o Huracan, quarta-feira passada em Itaquera, pela primeira rodada da fase de grupos.